Gancho, com seus olhos azuis feito miosotes, menos quando lhe furavam a barriga com um gancho de ferro que ele tem no lugar da mão direita. Nessas horas, seus olhos ficavam rubros. Olá, eu sou Gili e seja bem-vindo à minha terra do nunca. Eu já comentei numa publicação lá no Instagram que a minha relação com Peter Pan sempre foi muito problemática. Isso porque quando eu era criança eu realmente sonhava dia após dia que ele ia me buscar para me levar para a terra do nunca. Só que isso não aconteceu e eu realmente acreditava que a única explicação lógica para isso era porque eu não tinha uma janela no meu quarto. Claro, né? Porque senão a Sininho ia ter que, sei lá, tirar as telhas do teto pra gente poder sair voando. Já que estamos falando de um livro clássico, eu acredito que Peter Pan, história do escritor e dramaturgo britânico James Matthew Barrie, dispensa grandes apresentações. O que eu posso dizer sobre O Garoto que Não Queria Crescer é que essa história foi trazida a público como uma peça de teatro em 1904 e só depois como um romance em 1911. Então hoje eu te convido para passear um pouco, ou melhor, voar, sobre as minhas ilhas interpretativas a respeito dessa história. E aqui eu quero falar tanto do livro quanto do filme de 2003, porque é aquela história de existem várias e várias adaptações dessa história de Peter Pan para o cinema, mas sem dúvida aquele filme de 2003 é a minha adaptação favorita dessa história. E se você nunca deu uma chance pra Peter Pan por achar que seria uma história, sei lá, bobinha, eu espero que esse vídeo talvez te ajude a dar uma chance pra essa história, porque tem a sua importância e merece uma chance de ser lida por todos. Até porque, convenhamos, não é tão grande assim. A gente sabe que Peter Pan é uma história clássica e embora seja uma história que foi a princípio voltada para crianças, a gente sabe que, como todo bom clássico, pode trazer visões e interpretações para as mentes mais maduras. Eu falando assim parece até que eu tenho alguma maturidade, né? Partindo da história de Peter Pan, foram surgindo termos para designar algumas disfunções comportamentais, como por exemplo o complexo de Wendy, para se referir a mulheres que se colocam em situações onde elas acreditam que apenas elas seriam capazes de tomar a frente em prol do conforto e segurança e bem-estar de outras pessoas. Já que Wendy sempre foi essa personagem que sentia prazer em cuidar dos outros, ela era como a mãe dos meninos perdidos, inclusive a mãe do próprio Peter Pan, o que faz com que algumas pessoas consigam enxergar nessa história uns traços do complexo de Édipo. O que eu não acho que faça muito sentido, porque o texto deixa bem claro o quanto o Peter Pan é inocente, uma criança tão inocente que inclusive ele não percebe quando está sendo cruel com os outros. Mas esse aspecto do Peter Pan eu vou falar mais pra frente quando eu for citar o Capitão Gancho. E o complexo que mais me chamou a atenção ao longo dos anos foi a conhecida Síndrome de Peter Pan, usado para pessoas que têm dificuldades em amadurecer. Essa associação se deu a partir da publicação do livro do psicólogo norte-americano Dan Carlyle, intitulado Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up, em 1983, perdão por matar o inglês. E eu quero dar uma atenção maior a ela justamente porque eu acho que eu tenho essa síndrome. Eu dizia que eu queria pra terra do nunca, mas a verdade é que eu nunca deixei a minha terra da infância pra trás. Meu pai disse que eu sempre recebi muita proteção. Minha avó tinha um complexo de Wendy, talvez. Mas de fato, eu sempre vivi sonhando acordado. Eu sempre tive uma certa arrogância em mim, além de, é claro, sempre ter dificuldade de lidar com os desafios da vida adulta. Eu nunca sonhei muito em ter um trabalho ou ter uma família. Na verdade, eu sempre tive uma certa aversão a essas coisas. E quando eu percebi isso, eu coloquei a culpa no Peter Pan, provando mais uma vez a minha maturidade. Bom, eu tô querendo fazer um vídeo sobre Peter Pan antes mesmo de eu ter um canal no YouTube pra falar sobre livros. E essa vontade surgiu depois que eu vi um vídeo da
Amanda, do canal Raposices, onde ela fala sobre Peter Pan e fala sobre uma recontagem da história de Peter Pan, um livro chamado Peter Darling. E nesse livro, pelo que eu entendi, é como se a Wendy fosse se descobrir o próprio Peter Pan, ou seja, é um Peter Pan trans. O Wendy, no caso, é um garoto trans. Tá aí o nome do título, porque o nome da Wendy é Wendy Moira Angela Darling. Tá aí o nome do Peter Pan trans, Peter Darling. E eu sei que esse vídeo tá indo pra um lado muito pessoal, mas esse é um ponto interessante da literatura, que sentimentos e reflexões eles são capazes de nos proporcionar. Eu acho isso muito importante, por isso que eu tô compartilhando isso aqui. Tá, mas por que que eu tô citando essa recontagem de Peter Pan aqui? Apesar de eu ainda não ter lido Peter Darling, mas eu quero muito ler esse livro, só que no momento parece que só tem inglês e meu inglês não é tão bom. A questão é, quando eu encontrei esse vídeo dela, eu tava buscando uma crítica sobre a forma com que as mulheres eram representadas na história. E eu confesso que foi a minha grande decepção quando eu fui ler o livro de fato, porque eu cresci assistindo aquele filme de 2003 e lá eu gostava muito da construção da personagem da Wendy lá. Porque, claro, ela era aquela menina feminina, cuidadosa, que tinha um ar de responsabilidade, mas que ao mesmo tempo demonstrava ter muita coragem. E só pra deixar claro, eu tenho consciência de que a análise que eu tô prestes a fazer não condiz com o pensamento da época, com a mentalidade das pessoas naquela época, mas eu acho interessante a gente pegar essas histórias antigas e traçar paralelos com os temas que a gente discute hoje em dia, pra ver como as coisas podem mudar e estão mudando. E quando eu digo isso sobre o filme, não é que eu esteja dizendo que a Wendy não é corajosa no livro, e em momento nenhum o autor dá a entender que as mulheres são menos capazes do que os homens, muito pelo contrário. Tanto que o narrador tem muito isso de ressaltar o quanto as meninas são mil vezes mais espertas do que os meninos, e os garotos aqui são postos como se fossem uns abobados que precisam sempre da proteção de alguém. Mas eu acho que aquela parte do livro que a Wendy começa a sentir um prazer só de escutar que ela vai poder cuidar dos meninos perdidos, que ela vai poder arrumar a bagunça deles, que ela vai poder costurar as roupas rasgadas por causa das aventuras. Foi uma cena que me deu um desconforto quando eu tava lendo, porque querendo ou não, ela reforça aqueles estereótipos de papel de gênero, aquelas caixinhas binárias do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. E o próprio pai da Wendy, ele tem uma característica muito interessante de ser observada no padrão dos homens. Ele é descrito como um homem frio, visivelmente com dificuldade de demonstrar sentimentos até pelos próprios filhos. E tem muito aquela imagem do homem autoritário, do provedor do lar, que tem que abrir mão dos próprios sonhos pessoais em prol do bem-estar da família. E eu sei que eu tô fazendo essa análise partindo da consciência que nós temos hoje em dia, mas observa como esses padrões impostos socialmente só reforçam o machismo estrutural. E perceba como esse machismo estrutural prejudica não só as mulheres, mas os homens também. Com essa coisa de você não pode mostrar fragilidade, expressar seus sentimentos, não, isso é coisa de mulherzinha, você tem que ser macho, você tem que guardar tudo pra você. Porque aí sim você vai ser um homem forte. E a gente vai ver que muito disso se reflete no próprio Capitão Gancho também. Sabe? É aquela coisa, o feminismo busca uma igualdade não só para o bem das mulheres, mas dos homens também, das pessoas no geral, para que esse tipo de mentalidade do século XIX seja superada. Para que a gente não fique à mercê desses padrões impostos socialmente, para que a gente possa escolher o que é melhor para nossas vidas e para nossa inteligência emocional.
Por exemplo, se eu nasci e fui tentando ao longo da minha vida me adaptar aos padrões do que é considerado ser mulher e me senti desconfortável de ficar tentando fazer isso porque eu não concordo com esses padrões, que ao menos eu saiba respeitar as mulheres que concordam e que se sentem contempladas dentro desses padrões de feminilidade. Da mesma forma que eu possa ser respeitado se eu não quiser me submeter a eles. Eu espero que tenha dado pra entender essa parte. Se você gosta dos padrões e quer segui-los porque eles te contemplam, ok. Mas não queira impor isso pras outras pessoas. Não espere que todo mundo vai pensar da mesma forma que você. Que as pessoas possam escolher o que é melhor pra elas mesmas. E foi por essas questões também que eu sempre preferi mais a Wendy do filme, porque ela contava histórias da Cinderela enfrentando piratas com revólver. E hoje eu vejo que essa versão, que antes eu achava uma Wendy empoderada, na verdade só reforça essa questão dos padrões de gênero. Porque aquela coisa de que pra uma personagem feminina ser forte, ela tem que vestir essa brutalidade, essa frieza do estereótipo masculino. E eu gosto da Wendy do filme porque eu consegui enxergar mais nela o equilíbrio desses dois lados. Na hora de lutar, ok, vamos tentar lutar. Na hora de cuidar dos outros e chorar com eles, vamos fazer isso. Tanto que o problema do Peter é justamente o extremo. Ele é a personificação da imaturidade, da falta de valor com a vida. Tanto que o Capitão Gancho não odeia o Peter Pan precisamente por ele ter cortado a mão do Capitão Gancho e jogado pro crocodilo Tic Tac, e por isso que o Gancho tem que usar um gancho na mão. Mas na verdade a gente percebe melhor lendo o livro que o Gancho odeia o Peter Pan por uma certa inveja de não poder ser como o Peter. Porque o Peter é como uma representação de uma parte do próprio Capitão Gancho que ele sempre reprimiu. Ou melhor, que obrigaram o Capitão Gancho a reprimir ao longo da vida dele. Peter era um menino tão pequeno que até causa espanto o ódio que o capitão sentia por ele. É verdade que ele havia tirado a mão de Gancho pro crocodilo, mas até mesmo isso e a insegurança que isso causava devido à obstinação do crocodilo não explicavam a vontade de vingança tão maligna e implacável. A verdade é que havia algo em Peter que provocava o capitão até deixá-lo ensandecido. Não era sua coragem, nem sua aparência encantadora, nem... Não dá pra ficar fazendo rodeios, pois eu sei muito bem o que era, e eu tenho que contar. Era o fato de Peter ser tão arrogante. Isso irritava muito Gancho, fazia com que ele cerrasse sua garra de ferro e, à noite, o perturbava como se fosse um pernilongo. Enquanto Peter estivesse vivo, aquele homem torturado ia se sentir como um leão enjaulado que vê um passarinho passar voando. Eu acho que esse trecho que eu li ilustra muito bem isso. A inveja que o Gancho sente por essa arrogância e essa liberdade do garoto. No caso, o Gancho fica pistola porque o Peter não tem modos. É aquela velha história que nos dá a lição de observar os extremos. Que a gente não seja totalmente um Peter Pan imaturo, crianção e sem responsabilidade, e ao mesmo tempo que a gente não seja um Capitão Gancho amargurado com a vida, reprimindo o seu lado infantil e odiando as pessoas que têm a coragem de ser feliz. E eu amo essas histórias que dizem cresça, mas não deixe a sua criança interior morrer. Eu acho que essa é a resposta pra eu tentar me curar dessa síndrome de Peter Pan, enfrentando a aventura da vida. Mas voltando ao filme de 2003, hoje em dia as minhas partes favoritas desse filme são justamente aquelas partes que a Wendy manda a real na cara do Peter. Quando ele fala: eu quero ser criança pra sempre, eu quero ser um menino, me divertir. E aí ela rebate com: é o que você diz, mas acho que essa é a sua pior mentira.
E no final, o Peter, ao observar a Wendy feliz com a família dela, ele diz pra si mesmo: viver seria uma enorme aventura. Afinal, apesar de ser uma criança capaz de voar, de lutar com piratas ao lado de índios e até conversar na língua das sereias e falar com as fadas, ele jamais poderia se aventurar naquela que era a maior alegria que uma pessoa poderia vivenciar na sua vida, a de poder crescer e aprender com outras pessoas ao longo da vida. Tanto que quando eu era mais jovem, eu gostava de uma parte que ele dizia bravamente, após o ser derrotado pelo Capitão Gancho, ele olhava e dizia: morrer será uma enorme aventura. E eu achava ele muito corajoso por dizer isso. Nossa, ele não tem medo da morte. Mas eu fechava os olhos para a falta de coragem dele de participar da maior das aventuras de todas, viver a vida. Que convenhamos, para essa aventura tem que ter muita coragem e determinação. Mas como essa criança levada, o rei dos meninos perdidos, como ele seria capaz de perceber o grande valor da vida? Então ele decide continuar para sempre preso na sua própria fantasia. E assim continuará sendo enquanto as crianças forem alegres, inocentes e desalmadas. Pois todas as crianças crescem, menos uma. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e já deixa aquele like pra me ajudar aqui no YouTube. Se você não conseguiu entender alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade pra me perguntar nos comentários. Aproveita e escreve PAN pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e guarde sua chave perdida.